Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 17 até o 27. É muito bom esse Evangelho por causa da pergunta deste jovem, porque nos outros evangelhos mostra que é um jovem que se ajoelhou e fez essa pergunta para Jesus. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Você já fez essa pergunta para você? O que você deve fazer para ganhar a vida eterna? Você acredita realmente que existe a vida eterna? Você acha então que a nossa vida ela se reduz somente a essa vida aqui? Imagina, a gente é concebido ali no ventre da nossa mãe, passamos 9 meses no ventre dela, nascemos, passamos pela fase da infância, depois vem a adolescência, depois da adolescência vem a juventude, a idade adulta, e nos tornamos velhos e morremos. E depois tudo acabou. Então vamos dizer assim, que aquelas pessoas que vieram para esse mundo se tornaram ricas, como esse jovem que era rico. Então eles souberam aproveitar porque tinham dinheiro. Então viajaram, foram para a Disneylândia, foram para a Europa, para Cancún, para tantos lugares, aproveitaram a vida. Aí chegou na velhice, morreu, pronto, aproveitaram. Tem aqueles outros que poderiam ter aproveitado toda a sua vida no pecado também. Uma vida devassa, fazendo de tudo e tal, e aquela coisa toda. Aí chega no final, ele diz, pronto, agora aproveitei a vida, estou morrendo, acabou. Mas será
que é assim mesmo, meus irmãos. Olha, se fosse assim, seria injusto. Imagina aquelas pessoas que nasceram com uma deficiência. Passou o tempo da vida dela em cima de uma cama. Não aproveitou nada da vida. Aqui eu não falo nem em questões de situações de pecado. Não aproveitaram, ficaram só dentro de casa ali, sendo alimentado por alguém que dá banho na pessoa e tal, e depois morreu, acabou. Seria injusta essa vida? Realmente não seria necessário a gente nascer. Seria bom. Ou só nascesse as pessoas que tivessem uma saúde boa e que tivessem muito dinheiro para aproveitar a vida. Realmente, uma pessoa que pensa dessa forma, que depois não vai ter mais nada, realmente seria injusto. Então vamos aproveitar, né? Aproveitar enquanto nós estamos bem, vamos aproveitar enquanto podemos fazer muitas coisas, porque depois nós vamos morrer e acabou. Só que não é assim. O nosso Deus, que sempre existiu, por isso que ele é Deus, ele, na pessoa de Jesus, porque eu estou falando o nosso Deus porque nós cremos em um único Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Filho vem do céu para revelar para nós que existem coisas melhores do que desta vida. Você está entendendo? Por mais que possa existir coisas boas aqui, e tem, mas tem coisas ruins. Mas eu quero dizer para vocês que tem coisas melhores. O céu é muito melhor. A vida é eterna com Deus. Só que eu sempre falo aqui para vocês. Existe a vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus. A vida eterna no céu ou a vida eterna no inferno. Haverá vida eterna. E a pergunta desse jovem é a vida eterna com Deus. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Meus irmãos, essa pergunta ela é crucial. Ela é importante para a nossa vida. Não andem nesse mundo, não vivam nesse mundo como se não tivesse a vida eterna. Nós precisamos entender. Um dia a minha alma sairá do meu corpo, como a sua também. E como a nossa alma ela é imortal, ela vai para a eternidade. Compreendeu? A nossa alma não morre. O nosso corpo morre, ele perde a vida, ele perde a alma sai, então o corpo morre. Mas nós cremos também na ressurreição da carne, que um dia, diante de um mistério que nós não conseguimos assim entender muito, mas os nossos corpos ressuscitarão e eles irão se unir à nossa alma. Aí o nosso corpo se tornará também imortal. Por enquanto ele é mortal, mas depois ele vai se tornar imortal com a ressurreição. Isso é o que nós cremos. Só que nós precisamos entender que para nós ganharmos a vida eterna com Deus, nós deveremos estar com Deus, nós deveremos crer em Deus, nós precisamos cumprir tudo aquilo que Deus nos ensina. Se nós dizemos que nós estamos com Deus, mas nós vivemos uma vida errada, não vai adiantar nada. Então é aí a pergunta do jovem e, ao mesmo tempo, vem a resposta de Jesus. Olha, se você quer, então, a vida eterna, cumpra os mandamentos da lei de Deus. Então, aí Jesus vai narrando aqui os mandamentos, mas vocês notem também que Jesus não falou os 3 primeiros, porque já se deduz que ele já vive os 3 primeiros.
amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão e prestar o culto devido a Deus nos domingos na Santa Missa e nas solenidades, nas festas que tem, que seria o guardar os domingos e festa. Então Jesus já mostra para ele os mandamentos que estão relacionados à nossa convivência, aos nossos relacionamentos com as pessoas que nós convivemos. Então, não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não prejudicar ninguém, honrar o pai e honrar a mãe. Aqui está, meus irmãos, o ingresso para nós entrarmos no céu, para nós irmos para a eternidade e entrarmos no céu. Graças a Deus, o jovem rico aqui disse que ele já cumpria tudo isso, mas quando Jesus falou para ele ser mais perfeito ainda, então a perfeição consistiria em ele deixar todo o apego que ele tinha à riqueza dele, toda a segurança que ele tinha na riqueza, para ele seguir Jesus agora dependendo totalmente de Jesus. Dependendo, aí ele ficou complicado e ele não quis, ele continuou a vida dele tendo a segurança dele com o dinheiro. Mas aí vem a pergunta que eu quero fazer de novo para você. Você tem meditado, você tem pensado na eternidade? Se você morresse hoje na condição que você está, você iria para onde? Para o céu ou para o inferno? Para onde você iria? Aqui eu não estou nem me referindo à questão do purgatório, porque quem vai para o purgatório está salvo, então tem que passar por um tempo de purificação, mas ele está salvo. No tempo devido, ele vai entrar no céu, ele está salvo. Então, vamos distinguir aqui só as duas coisas em outro momento, ou se não, lá no Catecismo da Igreja Católica, você vai ler lá sobre a questão do purgatório. Mas aqui eu quero trazer para a nossa meditação isso. Se Deus, no caso, te chamasse agora, Padre José Augusto, se você morresse aqui agora, você estaria em condições de ir para o céu ou para o inferno? Para onde você iria? Ou iria para o purgatório sabendo que está salvo? Para onde você iria, Padre José Augusto? Faça essa pergunta a você. Esses dias nós estamos aqui no tempo do carnaval, eu não fiz nenhum comentário para o carnaval, até mesmo para não ficar dando ibope ao carnaval. Mas vamos perguntar essas pessoas que estão indo para o carnaval, com esse tipo de carnaval que existe nos tempos de hoje, não é lá como antigamente, que era uma coisa assim mais familiar, não existia essas questões de drogas, essa depravação, essas orgias, a família ali que se reunia. Mas no tempo de hoje, o carnaval como está hoje. Então, essas pessoas que vão lá, meus irmãos, 4 dias, que já não são mais 4 dias, é muito mais dias. Depravação. Existem mortes, pessoas que vão lá e não voltam mais e morrem. Imagine você morrer nessa atitude, usando drogas, na depravação, nas orgias, no adultério. A pessoa morre nesta condição. Será que ela vai para o céu? Eu sei, nós que somos assim da igreja, ainda mais quando acontece isso com um parente nosso, a tendência nossa é chegar a dizer assim, não, foi para o céu, Deus foi misericordioso. Isso é só
para nós ficarmos enganando a nossa inteligência. Mas não dá para enganar a nossa inteligência, a nossa consciência, melhor dizendo. Não morreu numa vida com Deus. Vocês estão entendendo? Então, essa pergunta, ela é importante. Senhor, bom mestre. Ele ainda não conhecia Jesus como Deus para ele, por isso que ele chamou Jesus de bom mestre. Aí Jesus fala, quem sou eu? Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Como ele não conhecia, ele não tinha em mente que Jesus era Deus, então Jesus dá essa resposta. Mas nós, que já conhecemos o Senhor, diante dessa pergunta, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu pergunto mais uma vez, se nosso Senhor te chamasse agora, você iria para o céu? Esses pecados aqui contra os mandamentos da lei de Deus que Jesus está colocando, não matarás, não cometerás adultérios, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí eu dou acréscimo, amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão, guardar os domingos de festas. Você estaria... Quando eu digo você, eu estou falando também para mim. Porque senão as pessoas ficam dizendo, fica colocando um fardo nas costas dos outros, como se ele fosse o santo. Não, eu sou pior do que você, meu irmão. Mas como eu sou sacerdote e estou aqui na minha missão de ensinar, então eu pergunto para você, mas estou perguntando para mim, se Jesus me chamasse agora, eu iria para o céu? Estou na condição? Eu estou vivendo o que Deus tem me ensinado? Ou eu tenho levado a minha vida de qualquer jeito? E aí entra o livro do Eclesiástico, que é a primeira leitura de hoje, Eclesiástico 17, do versículo 20 até o 28. Ao arrependido, Deus concede o caminho de regresso. Aquele que está no caminho errado, mas se arrepende, Deus concede o caminho de regresso e conforta aqueles que perderam a esperança. E lhes dá a alegria da verdade. Volta ao Senhor e deixa os teus pecados. E eu digo, volta ao Senhor e deixa os teus pecados. Eu digo, uma vez que queres voltar e irás voltar ao Senhor, confessa os teus pecados. Suplica em tua presença e diminui as tuas ofensas. Vai ao confessionário, se confessa, volta ao Altíssimo. Desvia-te da injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Conhece a justiça e os juízos de Deus e permanece constante no estado em que ele te colocou e na oração ao Deus Altíssimo. Olha bem, conhece a justiça de Deus. Nós estamos num tempo que as pessoas não querem reconhecer a justiça divina. Querem apenas dizer que Deus é misericórdia, que Deus é amor, não muda de vida, continua no pecado, porque Deus é misericórdia, porque Deus é amor. Mas precisamos tomar consciência que existe a justiça divina. Um dia todos nós teremos que ir ao encontro de Deus. Então aquela pergunta, se Deus te chamasse agora, você iria para onde? Se Deus te chamasse agora, Padre José Augusto, para onde o Senhor iria? Iria ao encontro de Deus para a justiça divina. E a justiça é dar ao outro aquilo que lhe couber, aquilo que ele merece. É isso que é a justiça divina. Então, se a pessoa levou a vida longe de Deus, a justiça divina, o que ele merece é estar longe de Deus. Se ele vive perto de Deus, a justiça divina consiste em ele ficar perto de Deus. Então,
Volta para o Senhor. O tempo é agora, o momento é hoje. Não brinque mais. Não podemos brincar. Anda na companhia do povo santo, com aqueles que vivem e praticam e proclamam a glória de Deus. Está vendo com quem nós devemos andar? Isso é revelação divina. Olha o que é que Deus está dizendo, que nós devemos andar na companhia das pessoas santas. Ou seja, na companhia daquelas pessoas que lutam contra o pecado, que vivem uma vida com Deus, que ama a Deus, que quer agradar a Deus. Não dá para você ficar andando com maconheiro. Não dá para você andar com os sem vergonhas, aqueles que estão no adultério. Não dá para você andar, para nós andarmos com pessoas que estão numa vida de roubo. Aqui eu já estou elencando os mandamentos da lei de Deus, como foi colocado na primeira leitura. Não, nós devemos andar com as pessoas que vão nos levar para Deus, não com as pessoas que vão nos levar para o inferno. Quantos pais que sofrem com os seus filhos, porque eles estão fazendo de tudo para os filhos não andar nas más companhias, e eles querem andar nas más companhias, e ficam dizendo que os pais não entendem que são os amigos, mas como que são amigos que estão levando você para o caminho errado? Para uma vida errada? Continuando no livro do Eclesiástico. Não te demores no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. Tá vendo, meus irmãos? E morto, como quem não existe, já não louva. Então, olha, não te demores no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. Ou seja, volte para Deus antes de morrer. Porque depois da morte não tem como voltar, não. O momento é agora. Volte agora. Se converta agora. Busque o sacerdote agora e leve uma vida santa antes da morte. Mais uma vez a pergunta. Se Deus te chamasse agora, para onde você iria? Para o céu ou para o inferno? Então glorifica. Louve a Deus enquanto vives, glorifica enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o nas suas misericórdias. Aí sim, aproveita a misericórdia de Deus agora, porque depois da morte é justiça divina. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que a Ele se convertem. Deus concede o perdão a quem se converte. Que devo fazer, Senhor, para ganhar a vida eterna? Faça essa pergunta para você, porque eu também estou fazendo para mim. Padre José Augusto, se Jesus chegasse agora, para onde tu irias? Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu quero ir para o céu. Por isso, Senhor, eu quero te amar de todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha vida. Então, Senhor, que eu te ame, porque aqueles que te amam verdadeiramente jamais irão cair no pecado. Jamais irão se desviar do caminho, porque amam o Senhor. Rezemos hoje por aqueles que estão no carnaval, para que possam se converter. Rezemos pela perseverança daqueles que estão fazendo retiros aí, estão aproveitando esses dias para se retirar para estar com Deus. Porque, meus irmãos, devemos louvar o Senhor antes da morte. Devemos ser de Deus antes da morte. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.